pedir para todos os gremistas se inscreverem no canal. Como é que é? Deixar o like? Não, comentar? Não, sininho? Não esse sininho. Ativar as notificações? Ativar as notificações. Começa daí, isso eu corto. Então, tudo. Daí a gente corta toda essa parte. Tudo, texto lá pra cá. Toda minha. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Eu sou o Paulo Renato, meu pai Sérgio, e nós vamos conversar um pouco sobre o jogo do Grêmio contra o Vitória por 2-0 pela 7ª rodada do Brasileirão. Um jogo que foi muito bom, muito positivo. O Grêmio finalmente mostrou uma grande evolução, não só no esquema tático, né, em manter o controle, mas conseguir finalizar, fazer os gols, né? Mas um jogo também muito marcado pela lesão do Marlon, que foi uma imagem assim muito chocante, né? Esse vídeo é um oferecimento de água mineral Itaara, pura como a vida, né? Uma água levíssima, assim, de extrema qualidade, né? É água que a gente toma e recomenda para todo mundo. Pitana Barber Studio, né, a melhor barbearia de Camaquã. O pessoal lá, muito gente boa, né, quer ir lá tomar um cafezinho, tomar uma gelada enquanto bate um papo, faz o cabelo e a barba, lá é o lugar. E Studio Fitness, né, academia de Camaquã que eu vou, um ambiente maravilhoso, os instrutores muito capacitados, muito gente boa também, recomendo para todo mundo. Pois é. E aí, pessoal? Aqui é o canal do Olímpico Arena, um canal de opinião de torcedor para torcedor. Eu gostaria de pedir a força de vocês se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o like e fazendo o seu comentário de torcedor para torcedor. Nós estaremos muito satisfeitos e felizes em lê-los e respondê-los, né? Se puderem, assistam o vídeo até o fim, porque o algoritmo do YouTube nos premia com isso. Então vamos lá para o vídeo. Olha, como eu já introduzi, né, antes, eu achei primeiro o jogo do Grêmio na temporada em que eu me sinto confiante mesmo, né? Tivemos jogos ali muito bons no Grenal, né? Tivemos aquele jogo contra o Botafogo que teve um segundo tempo muito bom, tivemos outros jogos assim, mas é o primeiro jogo que do início ao fim o Grêmio mostrou superioridade. Eu pude assistir o jogo sabendo que o resultado final iria ser a vitória do Grêmio, então assim, mostrou agora sim dá para dizer que mostrou evolução, né? Mas nem tudo são flores, porque o jogo, na minha opinião, perdeu completamente a graça a partir do lance ali do Marlon, da lesão dele, principalmente porque o Marlon é um dos nossos, é um torcedor, já se declarou e não foi da boca para fora, mostra jogo a jogo quão gremista ele é. Sim, então tenho certeza que doeu para todos os torcedores ver aquilo. E além da parte de torcedor dele e tudo mais, é pela qualidade, porque agora nós temos um grande problema pela lateral esquerda, né? E então, assim, o jogo, apesar de ter mostrado uma evolução, uma maturidade do Grêmio, eu não consegui ficar extremamente feliz por causa do que aconteceu, né? Só pelo resultado. Mas assim como eu vi outros torcedores falando, até entregava a vitória para não ter que poder ver aquela cena que nem aconteceu. Né? Pois é. Eu discordo de algumas coisas de ti. Primeiro, eu acho que houve uma evolução, só que eu não considero assim que realmente nós estejamos aonde deveríamos estar em termos de condição de jogo, porque nós estávamos enfrentando Vitória dentro da Arena, que é um time frágil. Vitória é um time frágil e ainda temos coisas para melhorar ainda, muitas, mas tem belas surpresas que aconteceram, jogadores
se firmando jogador que estreou mostrando grande qualidade, tem várias coisas muito boas. E jogador que entrou e novamente não demonstrou por que foi contratado, que a esperança foi depositada muito grande em cima de certos jogadores e que não apresentaram ainda o desempenho que todos estavam aguardando, né? Eu vejo que houve uma grande evolução, sim, né? Isso eu discordo muito, pai, porque o Grêmio ele estava nos outros jogos com volume de jogo, mas ele não chegava dentro da área, né? E não conseguia finalizar. Só o Amuso finalizou umas 4 vezes ali, lógico, o goleiro defendeu, mas o Grêmio foi mais efetivo no tentar concluir a jogada, né? O gol é contra, mas o Balbuena estava ali também para chutar, e eu acho que o gol sairia de qualquer jeito. Então, foi uma infelicidade do zagueiro deles, mas ali a jogada, não dá para dizer que foi aquele gol só de bagunça, porque teve uma construção por parte do Amuso. Teve construção de jogada, o Amuso, já vou até antecipar, eu deixaria para o final do vídeo, mas o Amuso foi nosso melhor jogador em campo, novamente. Eu não vou dizer assim novamente, porque quando o Noriega tá, para mim o Noriega tem sido o melhor, mas agora do ataque... Já teve jogo que o Amuso... Claro. Mas o Amuso, ele é com certeza o melhor jogador do ataque hoje, né? Sim. É o Carlos Vinícius. E ainda defende, e ainda vem, corre o tempo inteiro, né, recompondo. Fazendo a recomposição. O Carlos Vinícius continua ele tem sido sacrificado, numa seca, ele tá ali, mas ele tá fazendo a parte dele, ele tá jogando pelo time, não pensando em si. O segundo gol, se ele não tá ali disputando com o zagueiro, a bola não chegava no Muso. Exato, então assim, eu não vou criticar o Carlos Vinícius pela seca de gols, porque ele tá jogando pelo time e ele tá fazendo a parte dele, né? Exato, se a bola chegar, mas a bola tem que chegar para, né, naquilo que ele é bom, concluir. A bola chegava e quanto ao pouco e muitas vezes muito mal até. E quanto ao fato de ser o Vitória, é uma argumentação que eu não acho válida, pai. Por quê? Porque o Grêmio foi lá e mostrou a superioridade dele em relação ao Vitória. Ele amassou o Vitória o tempo todo. Na coisa que ele não iria conseguir fazer com o time do segundo tempo, que a gente sofreu uma pressão, mas aí foi lá, fez o gol e mas aí é que tá. Não tem como você não ter um momento de sofrer uma pressão, porque tu tem 11 jogadores do outro lado querendo fazer também. Então os caras partiram pra cima. É normal. Agora, o Grêmio não se deixou abalar, fez a marcação bem feita, aguentou aquele momento de pressão e devolveu o gol. Sim, né? Então, isso aí, né? O Grêmio mostrou que contra um time do tamanho do Vitória, ele é o Grêmio. Mas se fosse um Palmeiras, se fosse um Flamengo, seria diferente? Seria, mas seria de igual para igual. Né? Enquanto o Vitória ele mostrou, na minha opinião, uma superioridade enorme em relação ao Vitória, quer dizer que ele estaria de igual para igual com os outros grandes do futebol brasileiro. Então, assim, claro que enfrentando eles ia ser um jogo muito competitivo ali, acirrado em termos de placar, inclusive. Mas, pelo menos contra os pequenos, tu tem que se mostrar superior. A gente já conseguiu fazer contra o Vitória o que não fizemos contra o Bragantino e a Chapecoense. Exato, que é definir. Ontem o jogo, né, deixou bem claro que a gente vinha comentando nos vídeos anteriores. Nós deixamos de fazer 9 pontos em 3 jogos. Nós éramos para estarmos lá no topo da tabela. Nós jogamos fora 4 pontos. Nós estaríamos em segundo lugar, eu acho. Terceiro, não sei. Mas a preocupação maior agora é que a gente precisa recuperar contra o Vasco, né? E contra o Renato Portaluppi. Então é muito complicado. Surpreendendo, que para mim não é surpresa. Normalmente quando ele pega um time e consegue pôr o grupo na mão, ele tem um trabalho bem diferente, né, do Luiz Castro. Ele trabalha mais com gerenciamento de grupo e a sua ideia de futebol, que é diferente. Tem quem não goste, tem quem goste. Né? Mas aí, quando ele consegue pegar o grupo na mão,
os jogadores jogam por ele e ele consegue, né, fazer uma virada contra o Fluminense, que está jogando muito bem, sai perdendo de 2-0 e acaba vencendo por 3-2. Nós vamos enfrentar esse time na próxima rodada. Esse é um jogo que, se a gente sair com empate, para mim é lucro, né? Tipo assim, não que o Grêmio não tenha que ganhar, mas se não conseguir ganhar, se jogar de igual para igual e sair com um empate, eu já vou estar pelo menos feliz, mas o ideal era... O ideal é vitória. Vitória até para compensar os pontos perdidos. Eu acho que a gente sempre tem que jogar para ganhar. Não existe entrar em campo pensando em empatar, né? Ou perder de pouco, pior ainda. Eu acho que talvez eu me expressei errado, porque eu não acho que o Grêmio tem que entrar para empatar. Eu estou dizendo que o empate, se sair com um empate, pelo menos não é ruim, porque o Vasco vem muito bem, né? O Renato Desques entrou no Vasco ali e conseguiu só resultados positivos. Não vai ser um jogo fácil, um jogo que ele vai dizer assim, o Grêmio poderia ter ganhado tranquilo, que nem foi contra a Chapecoense e o Bragantino. Sim. Se o Grêmio vencer, vai ser a base do muito suor. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Mas voltando ao jogo de ontem, né, tivemos gratas surpresas. Na minha opinião, o Leonel Pérez entrou muito bem, fazendo a função, que é atualmente chamado de primeiro volante, mas nada mais é que o antigo centro-médio, para quem não é da época, né, desempenhando muito bem, no mesmo nível quase que do Noriega, foi muito bem. Já o Nardoni ainda continua devendo um pouco, né, jogou bem, mas ainda para um jogador de 10 milhões, que seria para ele mudar o patamar do time, ainda não é esse jogador, não. Eu acho que a frase é muito bem colocada, pai, porque, tipo assim, ontem ele não jogou mal. Os outros jogos ele foi bem regular, assim, nota 5, 6 no máximo. Ontem ele já conseguiu jogar um pouco melhor, já se soltou um pouco mais, mas ainda não é uma justificativa para o que diziam, principalmente questão de valor dele. E vamos supor que nosso time não tivesse se encontrando, ele teria vindo com uma solução. E por enquanto ele não está se mostrando jogador solução, né? Então por isso que eu acho que ficou bem colocado, porque ele jogou bem ontem, todo o time jogou bem. Sim. Mas se eu fosse ter que escolher alguém que foi mais abaixo dos outros, eu ainda escolheria ele. E o Leonel Pérez, eu gostei muito da estreia dele, gostei mesmo, firme, jogou bem, não é só, apesar de ser na função de camisa 5, né, ele não foi só marcador, mas com a bola no pé ele jogou bem, ele saía bem com a bola, conseguia fazer a transição. Que nós tivemos foi uma cabeceada dele. Ele conseguiu bem o espaço, né? Não conseguiu cabecear para o gol, mas eu gostei porque ele deixou a transição um pouco mais rápida, me pareceu. Ele tem uma boa explosão, né? Uma transição mais rápida. Lógico que, assim como quando o jogador vai mal, eu também gosto de fazer a mesma análise sobre quando o jogador vai bem. Não dá para analisar um jogador, na minha opinião, só com um jogo. Não adianta ele... Foi uma boa estreia. Foi uma ótima estreia, mas não adianta ele fazer isso contra o Vitória, daqui nos 3 próximos jogos não tem a mesma... Normalmente um jogador que não tem qualidade, ele não estreia bem. Não. Mas tem muito jogador de qualidade que não consegue estrear bem. Sim, mas quando estreia bem, ele já demonstra que tem grandes chances... Sim. Né, daquilo ali ser uma coisa mais real, mais duradoura. Agora um outro assunto que eu gostaria de comentar que é sobre a lesão do Marlon, né? Agora a gente já sabe que é uma fratura de tornozelo, né? A princípio vai para a cirurgia hoje às 15 horas e fica em torno de 5 meses de recuperação. Mas é uma coisa que eu e o pai a gente sempre conversa muito, que às vezes o cara dá um encostão no braço, o cara bota a mão no rosto, grita, bate a perna no chão, mão e perna no chão, faz um escândalo. Ontem o Marlon ficou com o pé virado para o lado. Uma coisa, todo mundo já torceu o pé, né? Dá aquela torcidinha no pé, sabe a maldita da dor que é.
tu fica... Ontem o Marlon quebrou o tornozelo, virou o pé pro lado e você vê nitidamente a imagem que ele só bota a mão na perna e faz uma careta, tipo, troca. E ainda pede a substituição, faz sinal. Faz sinal de substituição porque como se quem estivesse olhando não percebesse na hora. Exato. Que é uma crítica que eu quero fazer ao futebol em geral. Cara, todo torcedor, todo mundo que acompanha o futebol sabe que quando você realmente se machuca, tu não faz escândalo, né? E o escândalo, ele atrapalha muito, né? Ontem nós tivemos um exemplo que eu até acho que pode ter sido pênalti no Carlos Vinícius, mas exatamente essa postura de querer aumentar a coisa, quando tu vai rever no VAR, na imagem, parece aumentado, parece que foi forçado. Ainda mais que daí começa a pôr câmera lenta, vários ângulos, a coisa começa a perder às vezes a realidade. Né? O próprio Carlos Vinícius comenta, porque o árbitro me disse que ninguém bateu no meu pé ou na minha perna. Aí ele diz, mas bateram no meu glúteo. Sim, e foi isso. Bateram no glúteo, mas onde é que ele bota a mão? Ele bota a mão na canela e se rola e grita, e uma coisa que nenhum ser humano ali iria reagir, se não fosse no futebol, iria reagir daquela maneira, né? Então, assim, é só uma crítica ao futebol em geral, né? Porque quando a pessoa se machuca de verdade, ele acaba aguentando aquilo Normalmente tem a tendência a ficar mais quieto, parado, assim, tentando suportar a dor. Exato. Não se batendo. E o fato do Marlon ontem mostra muito isso. Né? Aguentando na espinha, porque é o que a gente... É a reação natural, né? Você se tensiona, fica ali e aguenta. Não fica todo espalhafatoso, né? Fazendo showzinho. Só um comentário que eu quis fazer, porque ontem ficou, tipo assim, muito claro isso, né? Sim. O que mais nós temos aí para comentar? Aí tem que comentar o óbvio também, que o jogo morreu depois da situação do Marlon ali. Quem é que ia ter vontade de jogar? Não foi nem só o Grêmio, o Vitória também ficou... Ninguém mais tinha ânimo para jogar e nem para assistir, né? O jogo... Ninguém sabia por que tinha que continuar o jogo a partir dali, né? Só por regra mesmo, né? Bom, mas antes disso, assim, a gente tem coisas boas, né? Enamorado, apesar de ter umas deficiências de fundamento, que é chute e cruzamento, que às vezes ele falha bastante, mas ele tem sido bem mais ativo que o TT. Ele é titular. Encara mais marcação, é mais ativo, se propõe mais ao jogo. Já o TT entra e ele meio que se esconde. Ontem ele até conseguiu iniciar uma jogada dando uma caneta, e a caneta levou a falta, né? Poderia ter saído uma grande jogada, mas isso, ele se apresenta pouco para o jogo. O TT pouco acionado, acho que os companheiros até acionam um pouco ele. Não sei. Não, e tem uma situação que eu acho que é a seguinte: o TT não é um cara muito velho, né? Ele saiu daqui muito novo. E ele nunca ele foi pro Shakhtar, ele não foi para nenhum grande clube, nada. Não que o Shakhtar seja pequeno, mas Shakhtar é Ucrânia, né? Não vamos botar... Futebol brasileiro é muito... Ucrânia não é o futebol brasileiro. A gente também... tá na Europa, não é bem assim a situação. E aí o TT tinha muita expectativa, porque tu vê, por exemplo, na caneta de ontem, tu vê que ele tem qualidade. Exato. Um jogador ruim não dá aquela caneta ali, ou outros dribles que ele já fez quando ele dá um estalo nele de fazer alguma coisa. Então, tu vê que ele tem a qualidade. Só que eu acho que ele sentiu o peso e a pressão que todo mundo botava sobre ele. Tipo assim, tu veio para ser o cara, né? Porque saiu daqui já da base direto para a Europa. Então, eu acho que pesou tudo isso. Eu acho que tá muito na cabeça dele de eu tenho que ser protagonista, e isso ao mesmo tempo é o freio, é a barreira que ele tem que transpor. E por outro lado, né, na minha
a saga de morder a língua, né? Ontem o Pavon jogou e eu não vi ele fazer nenhum erro. Nenhuma pavonice. Ele não errou nenhuma vez. Foi impressionante. No lateral esquerdo, aí por outro lado eu estava sorrindo, porque agora, por enquanto, nós temos Caio Paulista, que é lamentável tecnicamente, né? Entrou em campo, até jogou um pouquinho melhor que as últimas vezes, mas mostra que é um jogador que está abaixo do nível do resto do grupo. E aí o que nós vamos fazer? O que eu gostaria é que o Luiz Castro desse uma chance para a meritocracia que ele defende. Sim. E como é que se mostra a meritocracia? Botando o jogador a jogar para ele mostrar se deve. O Pedrinho. Para mim tem que colocar o Pedrinho só para ver. Né? Bota o Pedrinho para ver. Se ele performar melhor que o Caio Paulista, o que tem muitas chances. Tem chance, porque já vai pela meritocracia, não pela idade ou por qualquer outro fator. Né? E a partir disso tem uma semana para tentar conseguir alguém, né? O Dutra ficou até meio indignado na coletiva, mas eu também acho que não era o momento de se pensar. Acho que o momento de se pensar é hoje, né? Ele não soube dosar assim, né, as suas palavras. O Luiz Castro foi bem mais elegante. Aliás, foi a primeira coletiva que me deixou assim satisfeito, né, em relação ao nosso treinador, porque ele conseguiu transmitir liderança, confiança, mais conhecimento sobre o grupo. Com um detalhe, né, ele fala que agora conheceu o grupo. Eu só achei que ele demorou demais, porque toda a torcida conhecia o grupo, né, boa parte dele. Quem não queria o Edenilson fora e outros, Cristaldo fora do time, senta. Ele demorou, ficou dando oportunidade para descobrir que não serviam para o Grêmio. Então, no quesito demora, talvez ele tenha muita paciência, né? Queira um trabalho de muito longo prazo, né? Mas agora ele disse que já conhece o grupo e começou a mostrar um trabalho melhor. E acho que ontem ele estava assim sobre menos pressão de resultado, ele conseguiu expor melhor as suas ideias, e aí também expôs o lado humano dele, que eu gostei muito, né, em relação à lesão do Marlon. Realmente, para mim, é a melhor entrevista coletiva do nosso técnico. E coincidentemente é quando ele larga um pouco a teoria para falar mais da questão prática, questão diária, questão sobre gerenciamento de grupo. Exato. Né? Porque, como a gente bate aqui há bastante tempo, a teoria é uma coisa, agora tu tem que aplicar ela na prática, saber transmitir ela na prática. Então não adianta estar sempre mais quase defensiva, como a gente via ele querendo expor teoria, tentando se provar que ele sabe para os outros, apesar lembrando um pouco, né, não muito, porque, né, o velho antigo Roger, nós tivemos há pouco tempo como nosso, né, arqui-inimigo, porque ele estava no nosso arqui-inimigo. E da mesma forma o Roger é muito criticado pelas entrevistas coletivas, né? Quer falar numerozinho demais, né? E expor menos o que tem que ser dito, né? Que é sobre a parte prática do futebol. É exatamente isso aí. Tivemos várias coisas, mas agora no momento não está me ocorrendo nada. Eu acho que os pontos principais que eu gostaria de abordar foram abordados, né? Não tem mais nenhum ponto assim que eu vejo. O Everton, para mim, foi o melhor jogo dele. Não teve um soco ali que ele foi dar o soco na bola e foi um pouco pro lado, mas ele conseguiu se consertar demais. Ele foi seguro, os chutes que chutaram para ele foi, defendeu, né? Gostei do jogo dele. Gostei do William. Também jogou bem, correu muito bem, está mostrando que está pegando mais condição física. O William, a gente sabe, futebol ele tem, né? Ele tem que ter oportunidades e tem que revezar bem com o Monsalve. Eu acho que
a gente está muito bem servido nessa posição, porque agora com o William, o Monsalve e o Mac, os três se revezando ali, Pois a gente não Mac, vai... que também entrou muito bem, fez uma jogada de categoria, né? Era para ter sido 3-0 se a bola não fosse no Caio Paulista, mas fazer o quê? Né? São ossos do ofício. Então, mas é isso, tá, pessoal? Esse vídeo é um oferecimento de água mineral Itaara, pura como a vida, né? Bota água mineral Itaara aí na tua casa que tu não vai se arrepender, tá? Uma água extremamente leve, né? Baixíssimo sódio, né? pH bem neutro. Então, assim, toma água mineral Itaara que vai melhorar a tua saúde. Pitana Barber Studio, né? Barbearia em Camaquã, né? O pessoal muito gente boa lá, né? Quando vai cortar o cabelo e a barba, dá para tomar um cafezinho, dá para tomar uma gelada lá também. O pessoal muito divertido, ambiente muito bom. Dá para ir lá só bater um papo, vai ser muito bem recebido também. Estúdio Fitness, né? Academia em Camaquã que eu vou, um ambiente maravilhoso, instrutores muito profissionais, né? Recomendo também. Vamos pedir mais uma vez aí, pessoal, pelo seu apoio, sua ajuda, né? Comentando, vamos bater um papo ali nos comentários, né? A gente sempre responde, vai responder todos os comentários. Pedir para deixar o like, né? Ativar as notificações, compartilhar para os amigos se tu gostou do vídeo aí. Até se você não gostou, compartilha também. Quer tocar o pau na gente nos comentários, vai fundo, né? Quer deixar uns hate comments, pode botar, não tem problema, né? Comentário de ódio. A gente tá aí para isso, né? Então tá, galera. Muito obrigado. Tchau.